Convidamos os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 1. Também estará na tela para acompanhamento dos irmãos. Amém? Muito bem. Diz assim a palavra do Eterno. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e separem para mim uma oferta de todo homem cujo coração o impelir a isso. Tomareis minha oferenda, e esta é a oferenda que tomareis deles: ouro, prata e cobre, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho e pelo de cabra, couros de carneiro tintos de vermelho, couros de tarraxe e de madeiras de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o azeite da unção e para o incenso das especiarias, pedras ônix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário e morarei entre eles. Eterno, nós adoramos o teu santo nome, te glorificamos, ó Deus, por todas as tuas bênçãos. Pai amado, e pedimos que ao meditarmos na tua palavra, o Senhor venha falar conosco. É a nossa oração, no nome do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos sentar. Interessante, irmãos, esta paraxá. Na paraxá passada nós falamos sobre leis. Os irmãos lembram que o Eterno havia tirado o povo do Egito, levado o povo pelo deserto, passado pelas águas, por Mara, onde nós até trouxemos uma mensagem, está aí na internet para os irmãos que quiserem ver, está lá o link. Palavra de Deus, doce ou amarga, depende de você, não é isso? Então, os irmãos podem ver lá e vemos que o Senhor tornou aquelas águas doces para que fosse possível aos irmãos saciarem a sede, os animais e tudo mais. Depois disso, eles foram para o monte onde o Eterno começou a dar as instruções. E na paraxá passada, Mishpatim, Então, o Eterno, ele dá muitas leis para os irmãos, e nós falamos sobre essas normas que foram dadas e fizemos um paralelo com Yeshua. Leis, dissemos que eram leis de Deus dadas por intermédio de Moisés. Então, na paraxá passada, nós fizemos o estudo dessa paraxá Mishpatim, mostrando aos irmãos que as leis não eram de Moisés, mas de Deus, dadas por intermédio de Moisés. E mostramos que, lá em João, capítulo 5, versículo 46, o Senhor fala para os judeus: Não sou eu quem vos acusa por não crer nele como Mashiach, mas é Moisés que vos acusa. E aí ele fala: como vocês não creram em Moisés, vocês não podem crer em mim. Fizemos até uma alusão que esta palavra se aplica a nós gentios, porque crer em Moisés é crer na palavra que o Eterno deu a ele para transmitir. E hoje muitos anulam a palavra que foi dada por intermédio de Moisés. Então quem não crê em Moisés não pode crer em Yeshua. Por mais que diz, eu acredito. Não é esse acreditar. O crer é outro. Já explicamos sobre isso. Não vamos entrar aqui no mérito. Muito bem. Mas neste versículo 46 do capítulo 5 de João, o Senhor fala, é Moisés que vos acusa. Yeshua não acusa o povo judeu. Mas a nós, não judeus, nós mostramos aos irmãos
lá em Mateus, capítulo 7, versículo 23, que Yeshua nos acusa. Quando nós não cremos na lei do Eterno, enviada através de Moisés. Porque ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que viveis como se não houvesse lei. E eu não vou voltar a esse assunto aqui, porque falamos na última paraxá, assistam os outros vídeos, os irmãos vão entender. Nesta paraxá, até aqui nós falamos o que era a paraxá passada. Nesta paraxá, nós vamos começar a estudar a construção do tabernáculo, do templo, dos utensílios do templo. No ano passado, quando nós estudamos essa paraxá, nós fizemos uma comparação de nós como templo do Espírito Santo, mostrando que cada utensílio tinha uma representação e que nós fazíamos parte, ela apontava para as nossas próprias vidas, você como templo do Espírito Santo. Neste ano nós vamos continuar no mesmo foco, só que com um pouco mais de profundidade. Porque tudo bem, nós estudamos o ano passado que este templo somos nós. Nós lemos aqui neste texto que o Eterno conclui, inclusive, a leitura, falando assim, do que nós lemos hoje, e me farão um santuário e morarei dentro deles. A palavra é betorreino, dentro, morarei dentro deles. Logo, o santuário era para te elevar, mas para que você olhasse coisas sublimes, santas, sagradas, e você se elevasse para que o Eterno morasse dentro de você. E mostramos isso que também, isso está lá no capítulo 25, versículo 8, e lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo fala, vós sois o templo em que o Espírito do Eterno habita. Então essa é a questão. Já sabemos que aqueles utensílios, sabemos que o tabernáculo, tudo aponta para as nossas vidas. Madeira de acácia, tudo torto, revestido de ouro. O homem imperfeito, revestido do poder de Deus. E muitas outras coisas que nós falamos no ano passado. Neste ano nós queremos pegar esta parte, que era a parte mais física, da representação do que somos nós, e aprofundar mais no como ser templo de habitação do Espírito. E esse é o tema da nossa mensagem. Vós sois o templo de habitação do Espírito. Você quer ser templo de habitação do Espírito do Eterno? Esse é o tema. Porque, meus irmãos, templo, utensílios, todas as religiões têm. Quem adora outros deuses também tem templo, também tem utensílios. Não tem? Quem adora outros deuses também tem lá seus templos. É muito simples, eu não vou nem começar a falar aqui para ninguém dizer que estou atacando ninguém. Mas também tem templo. O que tornava aquele templo, aqueles utensílios sagrados? Primeiro, eles foram feitos, embora sendo manuseado por homens, mas segundo a orientação do próprio Eterno. O Eterno falou para Moisés, cuida de fazer tudo conforme o modelo que viste no céu. Modelo que eu te mostrei. Então, quem idealizou, quem arquitetou
o templo e os utensílios foi o Eterno. Segundo, a construção daquele templo, daquele tabernáculo, seguiu rigorosamente ordens do Eterno. O tipo de material, o que era para fazer, quem era para fazer, como era para fazer. Rigorosamente a orientação do Eterno. E mais um detalhe, muito importante. Há muitas ofertas aqui que não importa se a pessoa tem coração voluntário ou não. Ele tem que dar para resgate do filho aquele valor. Tem lá determinadas impostos. Esta oferta para templo do Espírito do Eterno, o Senhor fala assim: fala aos filhos de Israel e separem para mim uma oferenda de todo homem cujo coração o impelir a isso. Esta é um coração voluntário. Se você não quisesse, você não daria. O seu coração tinha que querer. O que isto quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que ser templo do Espírito Santo demanda, necessita de você querer se doar ao Eterno. Você é esta oferta ao Eterno. E como é que eu faço isso? Veja que o Senhor estipulou muitas coisas aqui. Ele falou de oferta de ouro, de prata, de cobre. São coisas que representam o poder do povo naquela época. Poder monetário, poder de tecidos. E ele determinou que eles fizessem isso. Só que só era para fazer se fosse de coração. Coração. Você não quer fazer? Não faça. Porque esta oferta, ela era para a construção do tabernáculo. Esta oferta era para a construção do templo de habitação do Espírito do Eterno. Essa oferta não podia ser dada de qualquer jeito, a pessoa tinha que querer. E para você ser templo do Espírito do Eterno, você tem que ser voluntário. Você tem que querer se sujeitar à palavra do Eterno. Veja, leiam depois toda a paraxá, vai aqui do capítulo 25, versículo 1, até o capítulo 27, versículo 19. Poucas páginas. Leiam todo, vão entender ali que tem muitas formas do o que o Eterno quer que faça. E assim acontece também com as nossas vidas. Esses utensílios, como eu disse, eles obedeciam uma forma de construção, tipo de material que foi determinado pelo próprio Eterno. Da mesma forma acontece com as nossas vidas. Nós somos os utensílios da casa do Eterno, ou o tabernáculo. Nós falamos, né? Você quer ser vaso de honra ou vaso de desonra? Utensílio. Você é um instrumento na mão do Eterno para a realização da obra dele. Todos nós somos instrumentos na mão do Eterno. Agora, o Eterno não habita em vaso de desonra. Ele enche o vaso de honra. E aí, como é que eu decido se eu quero ser vaso de honra ou vaso de desonra? Primeira coisa, se convertendo dos seus maus caminhos. Primeira coisa é isso. Analisar a sua própria vida, mudar de vida e procurar fazer a vontade do Eterno. Onde é que está escrito? Segundo Crônicas,
capítulo 7, versículo 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se converter dos seus maus caminhos. Meus irmãos, é um trecho muito bonito para cantar. Eu amo a canção que fala sobre isso. Mas é um texto para ser vivido em verdade. O Pai é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, não é adorar só de boca. Se o meu povo que se chama pelo meu... Não. Você é povo que se chama pelo nome do Senhor? Ora, você foi enxertado em Israel, então você faz parte, você é. Se você realmente está no Mashiach, como o apóstolo Paulo fala, se é que estais no Mashiach. Se você realmente está no Mashiach, você é povo que se chama pelo nome do Senhor. Você está enxertado, você está dentro. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então, para ser templo de habitação do Espírito do Eterno, nós precisamos olhar para nós e ver os caminhos que nós andamos, se eles são agradáveis ao Eterno. Arrepender e buscar o Eterno, orar, se humilhar. Então esse é o começo de como diferenciar se você é um utensílio do Eterno, ou como eu disse há pouco, os deuses pagãos também têm lá seus utensílios. Também tem lá seus templos. Mas o que diferencia o templo do Eterno, o utensílio do templo do Eterno, dos templos e dos utensílios dos deuses pagãos, é a obediência à palavra dele. A forma com que aquele utensílio é construído ou como ele é utilizado. Até como ele é carregado, né? O Eterno orientou até quem eram da família dos levitas que ia carregar determinado tipo de coisa. Havia separação para tudo. Santificação. Muito bem. Segunda coisa. João capítulo 8, versículo 11. Aqui é aquela experiência da mulher adúltera, né? Lá no versículo 10 fala assim: Yeshua endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu te condeno. Só até aí, né? Foi só isso que Yeshua falou: nem eu te condeno. Vai em paz. Foi isso que Yeshua falou? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então, primeira coisa, se converter, reconhecer que errou, se humilhar e pedir perdão ao Senhor. Se atingiu alguém, pedir perdão para a pessoa que você atingiu também. Segunda coisa, não volta para a mesma conduta. Vai e não peques mais. Yeshua morreu por você. Mas se você não obedecer a palavra dele, para você a morte dele terá sido em vão. Mas não porque não é eficaz para você, se houver arrependimento genuíno. Se você quiser ser templo de habitação do Espírito do Eterno, então os teus pecados não têm valor para te tirar daquela posição que o Senhor te colocou.
de templo de habitação do Espírito do Eterno. Porque Ele pagou o preço da sua salvação pelo sangue vertido naquela cruz. Mas se você escolher outra coisa, Ele não te obriga. Ele te dá liberdade. Mas ainda há oportunidade. A porta da arca ainda está aberta para que você entre. Ainda há salvação. Enquanto ainda há vida. Terceira coisa. A palavra diz assim: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, que faz com que o sol caia sobre bons e maus, e com que a chuva caia sobre bons e maus. Não cabe a mim julgar se determinada pessoa fez bem ou mal. Não estou aqui para ficar julgando. Falamos semana passada, Lashon Hará, língua maldita, é princípio de muitos males. Muitas pessoas vivem em dificuldade porque vivem falando mal dos outros. Às vezes os outros até merecem mesmo. Às vezes até fez alguma coisa que te incomodou. Mas quando você ocupa o teu coração de ficar ruminando coisas ruins, ao invés de ruminar a palavra do Senhor, ao invés de ruminar a palavra do Senhor, você está trazendo um peso, uma maldição para dentro da tua casa, para o seu coração. Porque a palavra diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Nós somos o templo que o Espírito Santo habita. Se eu começo a fazer coisas que entristecem o Senhor, ao invés de encher o meu coração da presença do Senhor, da palavra dEle, de sentimentos mais que se identificam mais com a palavra dEle, não, eu fico enchendo meu coração de sentimentos ruins, de ódio. Então eu não estou sendo templo de habitação do Espírito do Eterno. Sede santos, porque eu sou santo. E dentro desse mesmo ensino, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, também lá, em 1 Coríntios 13, lá em 1 Coríntios 13, está falando sobre o amor. Amar os inimigos, bendizer o que vos maldizem, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, tudo isso é amor. E aí Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. E olha a importância do amor. Está assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, de nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecia cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito,
então quem parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora, vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Olha o que é o amor, irmãos. Olha o que é o amor. Talvez você possa ter muito conhecimento, conhece muito a palavra, conhece a história dos heróis da fé, os grandes sábios do Talmud, da patrística, os pais da igreja, como que as coisas chegaram até aqui. Talvez você tenha muito conhecimento, mas isto não vale nada se não tiver amor. Porque Deus é amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que mesmo o mundo imperfeito, mesmo dentro da nossa arrogância, mesmo com as nossas mazelas, mesmo com a nossa teimosia, com as nossas ignorâncias, apesar de nós, Deus enviou o seu Filho amado a este mundo para derramar o seu sangue naquela cruz pelos nossos pecados. Ele nos ama. E Ele nos deu a fórmula de como nós podemos fazer parte do seu reino, de como nós podemos ser utensílios do templo. O templo é a representação do palácio, da morada do Eterno. Ele nos ensinou. Só depende de nós. Só depende de você querer ouvir. E Yeshua sempre usou o termo: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Porque o Espírito está falando com as igrejas. Aquela voz ainda continua clamando no deserto desse mundo. Clamando. Aplana. Limpa. Prepara o caminho do Senhor para o teu coração. Não adianta, eu posso falar do Senhor para uma pessoa, mas se a minha vida não é de acordo com a palavra, do que adianta? Porque eu falo, e depois a pessoa passa a me conhecer e falar: é só mais um. Não! Irmãos, nós somos imperfeitos. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. Não podemos pregar aqui, não, porque nós somos os santos e o restante está tudo perdido. De maneira alguma. Tem muita gente santa em outras denominações que vive a vida dela buscando fazer a vontade do Eterno. E é isso. Esse é o objetivo de nós buscarmos o Eterno. Buscar ser templo de habitação do Espírito. Irmãos, é isso. É por isso que muitas vezes nós dizemos aqui que não é placa de igreja, não é nome de pastor, é a palavra, é viver a palavra do Eterno. Eu não vou para a igreja para fazer amigos, não, eu vou porque é uma ordenança, congregai-vos, mas com uma função: obedecer para ser templo de habitação do Espírito. Meus irmãos, eu posso ter tudo que os utensílios têm. Como eu disse, os templos pagãos têm templo.
tem utensílios, tem ouro lá, muito ouro. Mas a pergunta, o Espírito do Eterno está lá? Esse é o diferencial. Então eu posso parecer um servo de Deus, carregar a Bíblia debaixo do braço, botar terno, kipá, talit, tzitzit. Posso falar do Senhor, pregar na praça. Posso fazer tudo isso que está aqui na palavra. Pegar os meus bens, dar para todo mundo. Dar o meu corpo para ser queimado, para a salvação de um ou outro. Posso fazer tudo isso e ser vaso de desonra, se não houver amor. Se não houver amor, não vale nada. E o amor, irmãos, por que o amor? Talvez as pessoas tenham um falso entendimento de amor, porque falamos do amor entre um casal, e deve ter mesmo amor entre o casal. Mas o amor que eu estou falando aqui não é o amor entre um homem e uma mulher. É o amor de Deus. Aquele que ama a você, apesar de você. Aquele que te ama, apesar de você ser do jeito que você é. E que está te dando chance, sendo paciente, para que o seu coração seja mudado. Mas haverá um momento do basta. Para tudo há um tempo, irmãos. Assim como quando Noé começou a construir a arca, que o Eterno o chamou para isso. Houve um momento em que a porta da arca se fechou e a palavra diz que o Senhor selou a porta. Noé fechou, o Senhor selou a porta. Noé era um homem de Deus. Eu penso, e aí sou eu que estou falando, não está na palavra, que quando a chuva começou a cair, quando o dilúvio chegou, quando as pessoas começaram a ver que aquela mensagem que Noé pregou durante 100 anos, que iria cair um dilúvio, do qual ele deve ter sido tido como alguém que não estava bem das suas faculdades mentais. Quando viram que era realidade, eu acredito que muita gente correu para a porta da arca e batia: Noé, abre! Estamos aqui agora, nós acreditamos, Noé. Agora nós acreditamos. E eu acredito que lá dentro Noé estava chorando. Porque do lado de fora tinha parentes dele. Do lado de fora tinha amigos dele. Pessoas que não deram ouvido à mensagem que ele estava pregando. Mas Deus selou a porta. Porque para tudo há um tempo, não estava mais em Noé decidir abrir ou não. Por mais que ele quisesse, não estava mais nele. Deus selou a porta. Meus irmãos, experiência parecida a do rico e Lázaro. A vida inteira, aquele homem mendigando, querendo comer farelos de pão, que caía da mesa do rico, e o rico o humilhando. Não percebeu que o que ele tinha, Deus permitiu que ele tivesse, para que pudesse ajudar o necessitado. E quando os dois morrem,
ele clama a Abraão: pai Abraão, manda Lázaro ir à minha família, para que eles não venham para esse local horrível. E a palavra que Abraão deu para o homem rico foi: eles têm lá Moisés e os profetas. A lei e os profetas. Eles têm lá, eles precisam ouvi-los. O que aquele homem respondeu, irmãos? Essa palavra foi Yeshua falando. Se Yeshua não quisesse que a gente guardasse a palavra de Deus, Moisés, os profetas, por que ele ia contar essa parábola? Eles têm lá Moisés e os profetas, ouçam-os. E aquele homem diz o quê? Não, Senhor. Porque ele não acreditava, ele também ouvia. Ele conhecia Moisés e os profetas. Não, Senhor, eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar. Mas se acontecer alguma coisa muito extraordinária, como um morto ir lá falar com eles, eles vão acreditar. Como aqueles que estavam fora da arca: ah, Noé, agora nós acreditamos, porque está aqui a água, está batendo nos nossos joelhos já. Abre! Eles já estavam mortos. Embora não fisicamente, mas espiritualmente, já eram vasos de desonra. Da mesma forma o rico. Abraão falou: não, se eles não crerem em Moisés, se eles não crerem nos profetas, ainda que o morto ressuscitar, eles não crerão. Talvez você possa dizer assim: mas eu creio. Se você não crê em Moisés, se você não crê nos profetas, você não crê, você pensa que crê. Queira ser templo de habitação do Espírito. Queira, oferte para achar oferenda, terumá. Oferte a tua vida ao Eterno. Talvez você pode dizer assim: mas aí eu não vou viver a vida que eu acho que tem que viver, que na verdade você sabe que não lhe acrescenta nada a não ser coisas desse mundo. Mas aí eu não vou aproveitar a vida. Oferta ao Eterno. Eu te digo que nada desse mundo faz falta. Mas ser servo do Eterno, ser templo do Espírito do Eterno, clamar a Ele e Ele responder, receber o consolo dEle, isso, meus irmãos, não tem preço. Não há nada no mundo que pague isso. Ser templo de habitação do Eterno, ser vaso de honra, ser utensílio da casa do Senhor, ser instrumento nas mãos dele para a salvação de vidas, para que o Eterno habite dentro das pessoas. Isto não tem preço, não há prazer maior. Não há prazer maior. Portanto, oferte a tua vida ao Eterno. Seja um vaso de honra. Seja templo de habitação do Espírito do Eterno. E você vai viver experiências maravilhosas. E naquele grande dia, eu usei aqui o exemplo da arca, também o exemplo do rico e Lázaro. Que você possa estar como Lázaro ao lado do Senhor. Que você possa estar dentro da arca. Que você possa ouvir a voz de Yeshua clamando: vinde benditos de meu Pai, e adentrai as moradas eternas que já vos tenho preparado. Que o Senhor te abençoe. Vamos ficar de pé.